Hi, how are you? Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade nas nossas atividades de inglês. E para nós iniciarmos os nossos estudos de hoje, convido vocês para pegarem comigo lá no nosso livro de atividades, na página 5, para nós fazermos a correção de alguns exercícios que haviam ficado como tarefa de casa para vocês, tá? Então nós vamos começar fazendo a correção do exercício número 6, que, como vocês viram ali, vocês tinham alguns verbos naquele quadrinho de cima, e a partir daqueles verbos vocês tinham que fazer a separação destes verbos na coluna dos verbos regulares e na coluna dos verbos irregulares. Ali onde está escrito a base form, que é a forma base. Na frente, onde está escrito past form, vocês tinham que colocar a forma do passado destes verbos. Para fazer este exercício, vocês precisavam ter em mãos a lista de verbos que eu disponibilizei para vocês, que eu mandei no grupo lá de atividades e de aulas para vocês, e eu tinha comentado que vocês utilizariam para a realização dos exercícios. Assim como eu já expliquei nas aulas anteriores, como que eu sei se o verbo é regular ou não? O verbo regular é o verbo que a gente não encontra nessa lista. Então, todos os verbos que vocês procuraram, mas vocês não encontraram na lista, eles entram nessa tabelinha de verbos regulares, que são esses que eu coloquei para vocês aí. Olha só. O verbo like, play, kiss, stay, love, share e watch. Todos eles são verbos regulares, eles não têm nenhuma forma naquela lista que eu passei. E como que a gente faz o passado deles? Olha lá, o verbo que termina em E, acrescenta o D no final. Like, liked. Depois lá embaixo, ó, love, loved. Share, shared. Certo? Depois, o Y depois de vogal, igual no verbo play. Olha lá, Y, e antes do Y tinha vogal. Played. O verbo stay. Olha lá, Y, depois de uma vogal, a vogal A. Stayed. E a última regrinha ali, ó. Quando termina em CH e quando termina em SS, a gente também coloca o ED no final. Então ficou kissed e watched. Então, like, gostar, play, jogar, kiss, beijar, stay, ficar, né, permanecer naquele lugar, love, amar, share, compartilhar e watch, assistir. Colocando o D ou ED na frente, todos os verbos vão para o passado. Certo? Lá na segunda coluna, então, eram os verbos irregulares. Então, os verbos irregulares são os verbos que estão na tabela. Então, na base form, nós colocamos ali o verbo normal, e na past form é como fica este verbo na segunda coluna. Então, por exemplo, o verbo run com U fica ran com A. O verbo go fica went. O verbo do fica did. O verbo hold fica held. O verbo wear fica wore. E o verbo speak fica spoke. Então, para os verbos irregulares, não tem que pôr D, ED ou IED no final. Eles estão na lista de verbos. Run, correr. Go, ir. Do, fazer.
Hold tem vários significados, pode ser segurar, manter. Wear, usar ou vestir. E speak, falar. Então, quando nós usamos as outras formas que estão na frente, nós colocamos estes verbos no passado. Ok, pessoal? Então, confiram aí o exercício que o teacher está fazendo junto com vocês. Dando sequência na nossa correção, então, nós vamos conferir agora o exercício número 8. Aqui era simplesmente para associar cada um daqueles verbos usados com os esportes de acordo com as definições que tínhamos ali na frente. Então, olha lá, o verbo jump. To move your body upward from the ground by pushing with your legs. Então, jump é mover o seu corpo para cima do chão, empurrando-o com suas pernas. B. Throw, né, jogar ou lançar. To cause something to move out of your hand by moving your arm forward. Então, fazer alguma coisa se mover da sua mão, movendo para o seu braço para frente. C. Serve, né, que é o servir, atacar, que a gente viu lá que é comum no vôlei e no tênis. To hit the ball to begin play for each point of a game. Então, é bater na bola para começar a jogar o ponto de cada jogo. Então, é quando você vai iniciar a jogada para fazer o ponto ali, né? Seria a jogada inicial, tá? Depois, kick, na letra D. To hit something with your foot. Então, é chutar alguma coisa com o seu pé. E run, que é a letra E. To move with your legs at a speed that is faster than walking. Então, seria mover-se com suas pernas em uma velocidade que é mais rápida do que o caminhar. Então, conferindo e checando, né, o significado das sentenças, nós temos, então, esta sequência que está aparecendo aí. Certo, pessoal? Seguindo nossa aula, então, agora, depois de corrigidas as nossas atividades, eu convido vocês a voltarem comigo lá na apostila. Então, agora nós vamos lá na nossa apostila e nós vamos fazer o seguinte: começar uma matéria nova, começar um conteúdo novo, que é o uso do can e do could. Então, esses dois verbos, o can e o could, eles são utilizados para falar de habilidades. Ou seja, coisas que alguém pode fazer ou coisas que alguém poderia fazer. Então, eles são utilizados para falar de habilidades. Qual que é a diferença entre eles? O can é usado para coisas que são realizadas no presente, né? Uma habilidade que a pessoa tem para fazer aquilo no momento presente. Então, por exemplo, se eu falo assim, I can speak English. Eu posso falar inglês. Por quê? Porque é algo que eu faço agora. Já o could, ele é usado para falar de coisas, de habilidades no passado. Ele é o podia, né? Então, por exemplo, I could run a bike. Por exemplo, digamos que hoje eu não consigo andar de bicicleta, mas antigamente eu andava. Então, I could ride a bike. Eu podia andar de bicicleta. Então, a diferença entre eles é o can é usado no presente e o could é usado no passado. Certo, pessoal? Aí, eu até completei aqui as regrinhas, né? Porque eu vou explicar a partir delas. Mas tudo que está aparecendo aqui diz respeito ao que a gente viu ali atrás, que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, olha ali. Quando na aula passada nós fizemos aquele exercício de listening,
da página 10, quando nós fizemos, lá apareceu esta frase que está aparecendo aqui no meio, ó. Eu até havia destacado para vocês, eu havia mostrado, eu tinha colocado o texto e apareceu esta frase, e ela já estava completa, né? The Paralympic Games are about ability, not disability. They are about what people can do, not what they can't do. Então, quando nós falamos dos Jogos Paralímpicos, então nós tínhamos essa frase que foi destacada lá, ó. Os Jogos Paralímpicos são sobre habilidades, não desabilidades. Ou seja, eles são sobre o que as pessoas podem fazer e não o que elas não podem, né? Partindo do princípio que os Jogos Paralímpicos, eles enfatizam o que as pessoas são capazes de fazer, não o que elas não são. Então é por isso que temos os jogos e as pessoas, elas estão ali, tá? Aí, então, o exercício é para completar, tá, as lacunas ali, ó, de acordo com o que a gente tinha feito na aula passada. E depois, no exercício 2, uma perguntinha bem simples e que a gente já acabou de comentar na aula de hoje. Which verb is used in English to talk about abilities? Qual verbo é usado em inglês para falar sobre habilidades? Que apareceu aí neste fragmento. É o verbo can, tá? Nós não vamos colocar o could aqui, porque não apareceu ali naquele quadrinho de cima que nós completamos, tá? Então, o verbo que é usado para habilidade é o verbo can. Então, completem aí as lacunas. Se vocês quiserem fazer uma pausa, vocês podem fazer uma pausa, anota certinho, e aí nós damos sequência nas nossas atividades. Certo, pessoal? Agora, nós vamos fazer o exercício número 3. O exercício número 3 que a gente tem ali, ele é um trechinho daquele texto que eu tinha lido com vocês na aula passada, que falava lá sobre os Jogos Paralímpicos, tá? Então, é um trecho retirado daquele exercício que nós fizemos na aula passada. O que vocês vão fazer no exercício 3? No exercício 3, nós temos ali algumas frases. De acordo com a ordem em que elas forem aparecendo no texto, que eu até destaquei em negrito, vocês vão enumerando na ordem correta. Então, por exemplo, My success is a platform for inspiration. Se essa daqui for a frase 1, vocês vão colocar o número 1. Se a outra frase for a 2, é o número 2. Ou seja, enumerar na ordem em que elas foram aparecendo aí. Ok? Então, olha lá. Vamos ver o que o texto diz. Swimmer Bradley Snyder, who lost his sight in 2011, said, "Still to this day, every time I go to sleep, I dream that I can still see. And then I wake up to darkness and that's dull." Although he is visually impaired, his vision of legacy is clear. Another thing is that my success is a platform for inspiration. I have the ability to reach out to people and to get them to do things that they might not otherwise have done, he said. His example reminds us that the Paralympic Games are about ability, not disability. They are about what people can do, not what they can't do. Então, como vocês se lembram, é um fragmento que falava do nadador Bradley Snyder, né, que perdeu a visão e que ele falava que toda vez que ele vai dormir, ele sonha, né, que ele ainda pode ver,
Então, era um texto que falava um pouco de superação também, né? Porque às vezes nós reclamamos de muitas coisas, mas nós não paramos para olhar um pouquinho o próximo. Então aqui vocês viram no finalzinho, que é o fragmento que a gente fez no exercício 1, que apareceu ali em cima. E as frases que apareceram, elas estão então em negrito aqui. Olha lá como que vai ficar a sequência do nosso exercício. Every time I go to sleep, I dream that I can still see. Toda vez que eu vou para a cama, que eu vou dormir, eu sonho que eu ainda posso ver. And then I wake up to darkness and that dawn. Então daí ele diz assim, e então eu acordo da escuridão. É isso. 3. My success is a platform for inspiration. Meu sucesso é uma plataforma para inspiração. 4. I have the ability to reach out to people. Eu tenho a habilidade de atingir as pessoas. E 5. And to get them to do things. E fazer com que elas façam coisas, né? Então, diante do exemplo dele, ele atinge as pessoas e mostra para elas, né, nos mostra, no caso, que nós somos capazes de fazer as coisas que nós queremos e que muitas vezes nós achamos impossíveis. Ok, pessoal? Então completem ali, confiram se vocês fizeram certinho, porque nós vamos dar sequência agora e nós vamos fazer esta parte de baixo que está aparecendo ali na página 11. Aquele quadrinho que está ali no meio, como vocês estão vendo ali, ó, está escrito past, present, é sobre aquela explicação que eu coloquei lá atrás para vocês, tá? Que o could é usado para uma habilidade no passado e que o can é utilizado para uma habilidade no presente, ok? E aqui na página 11, nós temos então um outro exercício, que é o exercício número 4. Por que eu já coloquei ali grifado, pessoal? Porque isso aqui, na verdade, é a regra para o uso do can e do could. Então, ao invés de deixar para vocês fazerem, eu já coloquei porque eu vou precisar disso para terminar de explicar o conteúdo para vocês, tá? Então, antes de nós vermos a parte de baixo, vamos analisar esse diálogo que tem aqui em cima de novo. Um diálogo entre a Lina e o Ben. Então, olha lá. Can you go really fast with your wheelchair, Ben? Yes, I can. I actually play wheelchair basketball in the local team. It's a really fast game. Wow, that's really cool. There's nothing you can do, right? Yeah. When I was young, I thought I couldn't play any sports because of the wheelchair. But now I know better. We can do anything we want. Então olha lá o que disse esse diálogo. Você pode andar muito rápido com sua cadeira de rodas, Ben? Sim, eu posso. Eu, na verdade, jogo basquetebol, né, de cadeira de roda, no time local. É um jogo muito rápido. Daí ela diz, nossa, é realmente legal. Não tem nada que você não possa fazer, não é verdade? Sim, quando eu era jovem, eu achava que eu não poderia praticar algum esporte por causa da cadeira de rodas. Mas agora eu aprendi, é como se ele dissesse, né? Mas agora eu vejo melhor, eu aprendi, né? We can do anything we want. Então ele diz, nós podemos fazer qualquer coisa que nós queiramos. Nós podemos fazer aquilo que a gente quer. Certo? Então aqui apareceu o can e apareceu o could. E aí eles apareceram nas frases negativas e também nas perguntas. Então olha ali, na letra A. In affirmative sentences, we use can and could for all subjects. Então uma outra regra, o can e o could, eles não têm mudança.
eles são usados assim para todos os sujeitos das nossas frases. Então não tem mudança. Então eles são usados para todos. Então é por isso que ali a gente grifa o all, todos os sujeitos. B. Então na letra B. In negative sentences, we use can and could plus not. Então nas sentenças negativas, o que a gente faz? Nós usamos o can, not e o could not, que daí na forma abreviada vai ficar can't e couldn't. Can't e couldn't. Ok? E na letra C, to ask questions, we place can and could in the beginning of the sentence. Então, para fazer perguntas, nós colocamos o can e o could no começo da frase, antes do sujeito, tá? E the main verb comes after the subject. E o verbo principal vem depois do sujeito. Então, olha, por exemplo, lá no texto, na primeira frase. Can you go really fast? Então, ó, o can veio antes do you porque é uma pergunta. E o go, que é o verbo ir, ele veio depois do sujeito porque ele é um verbo principal. Então, o can, ele vem no começo da pergunta porque ele faz o papel do verbo auxiliar. Certo, pessoal? Então, confiram aí, completem certinho, grifem certinho aí os exercícios, né? As opções que a gente tem aí. Dando sequência, nós vamos agora lá na página 12. Nós vamos fazer juntos o exercício número 1 que está aparecendo ali, ó. O que o exercício número 1 pede? Ele pede para nós colocarmos aquelas sentenças em ordem. Só que como as palavras elas estão bem separadas lá, então eu achei mais fácil fazer assim com vocês, porque às vezes vocês poderiam se perder nesse exercício um pouquinho. Então olha lá. No primeiro é uma frase afirmativa. Então a gente começa com o sujeito. Richard. Aí o can, ele vem antes do verbo. Então, can run a marathon because he trains every day. Então essa frase diz pra gente, o Richard pode correr uma maratona porque ele treina todo dia. Então ficou lá, can run. E o restante da frase, ela segue o sentido normal. Ela segue a sequência normal, tá? Na letra B, também é uma frase afirmativa. Então, a gente vai sempre começar com o sujeito. My grandma, a minha avó. Aí, ao invés do can, nós temos o could. Could vem logo depois do sujeito na afirmativa. E qual que é o verbo da frase, o verbo principal? É o verbo swim, é o verbo nadar. My grandma could swim very fast. Então, a minha avó podia nadar muito rápido when she was younger. Quando ela era jovem. When she was younger. Quando ela era mais jovem. Certo, pessoal? Na letra C, na letter C, nós temos uma frase negativa. Na frase negativa, a negativa ela vem depois do sujeito mesmo. A gente não muda de lugar, tá? Então, o sujeito é I. O verbo que apareceu é o couldn't, né? Que é o could na negativa. Então, I couldn't ride a bike. Eu não podia andar de bike ou de bicicleta. When I was a kid. Quando eu era uma criança. Então, I couldn't ride. Eu não podia andar de bicicleta quando eu era criança. I couldn't ride a bike when I was a kid.
Na letra D, nós temos uma pergunta. Então, como a gente aprendeu, nas perguntas, o can vem antes do sujeito. Ele vem lá no começo da pergunta. Então, can we, que é o sujeito, e aí o verbo, né? Buy tickets. Nós podemos comprar os ingressos? Can we buy tickets para os Jogos Paralímpicos? For the Paralympics? Então, como é uma pergunta, vem lá na frente do sujeito. Can we? E aí o verbo buy, que é o verbo comprar. E na última, na letra E, também é uma pergunta, só que a diferença é que aqui, ao invés do can, nós temos o could, que também vem antes do sujeito. Então, could you? Aí o verbo era swim, que é o verbo nadar. Could you swim in the ocean when you were a child? A child, né? Ali faltou o A. Olha lá na opção tem, aqui faltou um A, tá? When you were a child. Então a pergunta, você podia nadar no oceano quando você era uma criança? Could you swim in the ocean when you were a child? Certo, pessoal? Então aqui entra na prática tudo que a gente acabou de ver ali atrás. O que eu faço na afirmativa, o que eu faço na negativa, o que eu faço na interrogativa. Certo? Então eu fiz esse exercício com vocês, porque daí ficaria mais fácil. E depois eu vou propor como homework alguns exercícios que daí vocês podem praticar em casa e nós vamos corrigir depois nas aulas a seguir. Certo? Agora nós vamos fazer aqui o exercício número 2. Listen and look at the pictures. Nós não precisamos ouvir, apenas observando as imagens aqui, ó, nós vamos conseguir fazer o exercício. Check what these people can do. Então nós vamos fazer esse sinalzinho de V para o que as pessoas podem fazer. E cross, nós vamos fazer um X para aquilo que elas não podem fazer. Certo? Então, olha lá, olhando a imagem A. Será que o menino ele pode ou ele não pode? Can ou can't? Daí vocês vão colocando o sinalzinho. Olha lá na letter B. Can ou can't fish? Pode ou não pode pescar? Na C. Can or can't? Pode ou não pode, será? Na letter D. Can or can't? Can or can't? Na letter E. Na letra E. Olha lá. Será que ela... She can or she can't? Can or can't? Na letra F. Eles estão corretamente ali? Eles estão de forma correta para o karatê? Can or can't? Depois lá na letra G, mesma coisa. They can play basketball or they can't play basketball? E no último ali, no H, será que ele está na posição correta para andar a cavalo? Can he ride a horse? Can he ride a horse or he can't ride a horse? O que vocês acham ali? Então, se nós formos conferir aqui, ó, como que vai ficar então as nossas opções? O Vzinho para o que eles podem e o X para o que eles não podem. Então, olha lá, na letter A, he can play golf. Depois, na letter B, he can't fish. Na letter C, por mais que eles estejam dando risada ali, mas eles estão todos escorregando, então eles não conseguem patinar ali. Então é can't. Depois na letter D, she can play volleyball. Ela pode jogar voleibol. Na letter E, she can't do gymnastics. Ela não consegue fazer ginástica lá, né? Os exercícios da ginástica artística. Na letter F,
Eles podem praticar o judô, se a gente analisar ali, né? A garota ela está virada, mas eles estão ali prontos, eles estão com a roupa, né? Então, teoricamente, eles podem praticar o judô, né? Ou o karatê, né? No caso do esporte aqui. Na letra G, they can play basketball. Eles podem jogar basquete. E na letra H, ele não pode, né? Porque ele está de costas. Então, he can't ride the horse. Certo, pessoal? Então, isso aqui estava bem tranquilo. Apenas observando ali as imagens. Tem algumas que nos deixam um pouquinho confuso, mas dá tudo certo. Nós conseguimos ali analisar, ok? Dando sequência, nós vamos na página 16 agora. Tá? Na página 16, nós vamos fazer o exercício 7. O exercício 7 que está aparecendo ali, eu vou fazer ele junto com vocês, porque ele era um pouquinho mais complicadinho, ele era um pouquinho mais exigente. Nós tínhamos que analisar as respostas, e para cada uma das respostas, nós tínhamos que fazer as perguntas para elas. Tá? Então, olha lá na letra A. No, I can't. I don't like horses. Não, eu não posso. Eu não gosto de cavalos. Então, se a pessoa fala que não pode e não gosta de cavalos, como que poderia ser a minha pergunta? Can you go horse riding? Você pode andar a cavalo? Can you go horse riding? Depois, na letra B. No, she can't. There isn't a volleyball court at Silvana's school. Não, ela não pode. Não tem uma quadra de vôlei na escola da Silvana. Então, mesma coisa, eu vou perguntar se a Silvana pode jogar voleibol na escola, né? Can Silvana play volleyball at school? A Silvana pode jogar voleibol na escola? Depois, na letter C. Yes, he could. Carlos finished the marathon in third place. Sim, ele podia. O Carlos terminou a maratona em terceiro lugar. Então eu vou perguntar, o Carlos podia finalizar ou correr, né, uma maratona? Could Carlos finish the marathon? Então, sempre lembrando aqui, ó, que o can e o could a gente está colocando no começo da frase antes do sujeito, porque são perguntas, ok? Olha lá agora a letra D. Yes, they can. Athletes can eat junk food when they are on vacation. Sim, eles podem. Os atletas podem comer essas comidas, né, mais pesadas, engorduradas, enfim, junk food, quando eles estão de férias. Então a pergunta seria, os atletas comem, né, junk food, que são essas comidas processadas? Can athletes eat junk food? Eles podem comer esse tipo de comida? E na letra E, nós temos uma frase na negativa, olha lá. No, they couldn't. Não, eles não podiam. The soccer team couldn't enter the championship because they didn't have enough players. O time de futebol não podia entrar no campeonato porque eles não tinham o número de jogadores, né, suficientes. Então eu vou perguntar, o time de futebol podia entrar no campeonato? Então como que vai ficar? Could the soccer team enter the championship? Could the soccer team enter the championship? Então, o time de futebol podia entrar no campeonato? Certo, pessoal? Então, completem ali. Esse exercício ele era um pouquinho mais exigente, então eu acabei fazendo ele com vocês também, tá? Então, deixa ele completo aí. Qualquer coisa, vocês pausam o vídeo para terminar de anotar, ok? Então é isso, pessoal. A nossa aula de hoje ela vai ficando por aqui.
Eu espero que vocês tenham feito os exercícios propostos e espero que vocês façam os exercícios que forem propostos também. E nós nos vemos na próxima aula. Bye, bye!